Pode começar. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a nossa primeira aula de Lavra de Minas. A gente já teve uma aula essa semana passada, né? Então vocês já me conhecem, eu não preciso me apresentar novamente, né? A gente vai para uma disciplina específica agora do curso de mineração, que é a disciplina de Lavra, certo? A nossa primeira aula hoje. Então vamos começar, que a disciplina é extensa. É uma disciplina muito interessante. Vocês vão gostar aí de saber um pouquinho mais sobre a Lavra. Vou pular a apresentação, que eu já me apresentei. Essa primeira aula, pessoal, a gente vai pegar ali da página 1 até a página 33, né? Vai falar um pouquinho sobre introdução, perfuração, carregamento, transporte, desenvolvimento e métodos de descobertura. E se der tempo de ver tudo hoje. Na introdução, eu coloquei umas coisinhas a mais do que tem na apostila para que vocês possam entender melhor o que eu vou estar falando. Tá bom? Alguns já devem ter visto esses conceitos, que eu vou passar aqui na introdução, mas é só para relembrar, porque tem gente que ainda não tem esses conceitos na mente ainda, tá? É só para ajudar mesmo na aula. O restante está tudo na apostila, certo? Eu peguei baseado na apostila aqui para fazer o slide. Só um minutinho que o meu zoom aqui ficou ruim. Tá cortando o slide. Agora tá aparecendo inteiro para vocês? Beleza, obrigado por confirmar. Então, uma introdução, uma breve introdução, pessoal. A mineração e o desenvolvimento humano, ele está muito ligado aí à extração de recurso natural, né? Então, desde a pré-história, a gente trabalha retirando recursos naturais da natureza e transformando para que a gente possa sobreviver. Então, a mineração, ela acompanha ali o ser humano desde a pré-história, porque precisava de fazer armas, fazer instrumentos de trabalho, precisava das cavernas para usar como abrigo dos animais, da chuva, do sol. Então, a gente tem aí a mineração desde lá da Era das Cavernas, né? Vocês já devem ter visto aí que as idades, né, os períodos eram nomeados de acordo com o material mais utilizado naquele momento. Aqui do lado eu coloquei uma tabelinha só para vocês terem uma noção, né? Quando a gente fala idade da pedra, quando que foi isso? Foi de um período aí de 1 milhão de anos antes de Cristo, certo? Até 3.000 anos antes de Cristo. Então era chamada Idade da Pedra. Por que que era chamada Idade da Pedra? Porque o material mais utilizado para fazer arma, para fazer pigmento, para fazer utensílio, era pedra, né? Era aí os que a gente vai ver, né? As rochas que a gente vai estudar aqui na mineração. Lá no comecinho usava essas pedras como arma. Então usava algumas pedras que tinham uma lâmina de corte melhor, mais resistentes, que lascavam em formato mais de lâmina. Então eu utilizava ela para cortar a carne e também para matar os animais, para fazer aquelas machadinhas e matar os animais. Então as armas eram feitas de cherte, de sílica, quartzita, anfibolita, etc., que são minerais que a gente vai ver mais para frente. Depois começaram a trabalhar os pigmentos ali para pintar o rosto mesmo, aí pintar as paredes, fazer aquelas pinturas rupestres. Depois começaram a trabalhar as argilas, fazendo utensílios, tijolos, telhas, cal, areia, assim foi. Depois, a gente teve a descoberta aí dos metais. Aí a gente passou para as idades dos metais. Aí teve a idade do cobre, idade do bronze, né? Idade do ferro, que eram os principais metais utilizados pela humanidade. Né? Depois veio o Renascimento e os séculos do século XVI ao século XX, onde a gente foi só melhorando e utilizando cada vez mais esses minerais, esses recursos naturais. Só para a gente se situar aqui, tá bom? Então, o que que é mineração? Falar mineração está acompanhando o homem desde
os primórdios lá da pré-história. Mas o que que é essa mineração? A apostila traz para vocês como definição que é uma ciência de conduzir operações extrativas de forma eficiente e segura. Ele ainda está cortando, danado. Só um minuto. Agora acho que ficou certo. De eficiente e segura. Como técnicos em mineração, vocês vão aprender aí a equilibrar os objetivos que guiam as nossas decisões na mineração. Então, toda atividade que vem dessa questão de extração e transformação do material para que ele se torne útil para a humanidade é a mineração. E esse material aí a gente vai ver que não é somente terra, né? Desculpa falar terra, porque a gente está no início, eu preciso ir falando a língua de vocês, que vocês ainda não, a gente pressupõe que ainda não conhece, né? Mas a mineração não é só mineração de terra, tá? E petróleo também é mineração, é água, retirada de água de minas, essas águas é água mineral, é mineração, tá? Então tudo que você retira da terra, retira do planeta Terra ali, que não é vegetal, né, que não é orgânico, a gente chama de mineração, certo? Quais são esses objetivos aí que a gente utiliza para nos guiar no processo de mineração? Primeiro, produtividade, obter o melhor rendimento possível do trabalhador em tonelada homem-dia. A gente vai falar desses cálculos, eu vou deixar eles mais para a última aula. Tá, pessoal? Tudo que for cálculo, eu vou deixar mais para a última aula. Eficiência, né? Porque a gente está trabalhando com recursos não renováveis, ou seja, hoje eu vou ali, eu tenho uma reserva, né? Eu tenho uma quantidade de ouro em um certo local. Eu vou retirar esse ouro dali, não vai nascer outro ouro. Não é igual eu pegar, plantar eucalipto, cortar ele e depois plantar de novo. A gente trabalha ali com recursos não renováveis, que eles não retornam para a natureza. Então a gente precisa retirar eles com a melhor eficiência possível. A gente vai ver que a mineração ela sofre muito com a questão ambiental, porque ela tem um grande porte e a gente tem uma questão chamada rigidez locacional. O que que é isso, rigidez locacional? Aonde eu encontro ouro, eu só vou ter ouro ali. Não tem como eu encontrar ouro aqui em Araxá, por exemplo, e extrair em Uberlândia. Não tem jeito, né? Não é igual a alguns processos produtivos. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de sapatos. Eu posso fabricar sapato aqui, eu posso fabricar sapato em Uberaba, eu posso fabricar sapatos em qualquer local, desde que eu construa ali a minha indústria. Só que a mineração não. A mineração ela fica presa ao local aonde tem aquele recurso, aonde tem aquele elemento que eu quero. E às vezes, esse local onde tem esse elemento é na floresta amazônica. É aqui em Araxá, por exemplo, próximo do Barreiro, que é um ponto turístico. É perto de uma nascente de água. Então a gente tem muito problema com o meio ambiente, porque a gente vai ter que retirar o material lá do meio ambiente. Então lá, para poder tirar esse material, eu vou acabar desmatando. Eu vou ter que rebaixar o lençol freático, que a gente vai ver. Vou afugentar, querendo ou não, os animais, porque na hora que eu começar a minha atividade ali, os animais selvagens não vão ficar perto de mim, eles vão fugir, né? Então a gente precisa trabalhar na melhor eficiência possível, porque o impacto ambiental que a mineração gera é grande. Ela gera impacto, não tem jeito, né? E a gente vai ver aqui da sustentabilidade, né? A gente trabalhar de forma sustentável, onde a gente consiga retirar esse mineral, retirar esse material ali, processar ele sem agredir o meio ambiente, né? Um pouco a gente agride, não tem jeito, mas a gente tem que tentar minimizar esses impactos, né? Que eu pulei aqui para sustentabilidade. Continuando aqui os custos, né? Melhorar cada vez mais o custo, que eu melhorando o custo, eu aumento o meu lucro, eu melhoro a minha eficiência e segurança. O Juliano fez uma pergunta. A Mosaic traz minério de patrocínio. Sim, a de Araxá atualmente está trazendo de lá, porque a mina de Araxá está parada. Antes tinha uma mina aqui, né, e retirava daqui mesmo. Aí a mina de Araxá ela foi paralisada, vai ficar paralisada por 5 anos. Ela não fechou, ela está paralisada.
E Araxá está beneficiando o minério que vem de patrocínio, porque lá não tem a usina. A gente vai falar mais para frente aqui, né? Lá é só a mina. Aí traz para Araxá pela VLI, que é a empresa de ônibus, perdão, de trem, né? Vem via ferrovia aqui para Araxá. Vem todos os dias uma composição de 80 vagões para beneficiar. Todos os dias ela chega aí para Mosaic de Araxá beneficiar. Então, voltando aqui na segurança, máxima salubridade e segurança dos colaboradores. Salubridade, né, é diferente de insalubre. Insalubre é algo que te faz mal, salubre é algo que te faz bem, né? Então, deixar ali o ambiente cada vez mais seguro para o trabalhador, para o colaborador poder trabalhar em segurança. Então, a gente tem que cuidar desses 5 objetivos fundamentais ali quando a gente fala de mineração, né? Atualmente, o que está pegando mais é sustentabilidade e segurança, tá? A gente teve épocas aí que era economia, que era custo, agora não. Agora é lógico que a gente vai trabalhar em cima dos custos, mas o que está pegando mais, o que está dando mais ibope, digamos aí, assim, o que as mineradoras estão se preocupando mais é sustentabilidade e segurança. Porque depois dá processo, né, acidentes, vocês viram o que aconteceu com as barragens de Mariana e Brumadinho, né? Aquilo ali foi um acidente terrível, foi um crime, morreu gente demais, teve muita degradação ambiental, então depois daquilo ali virou a chave para as mineradoras, né? Que antes elas trabalhavam todas em busca de lucro o tempo todo, né? Aquilo ali virou a chave que agora a gente trabalha visando segurança e sustentabilidade, que deveria estar trabalhando antes, né? Desde antes com essas questões. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza. Qualquer dúvida ou pergunta, pode mandar. Bom, eu vou parando aqui. Se eu não ver a pergunta, vocês me chamam. Então, falando um pouquinho da mineração, né? Eu chego aqui falando, mas o que é mineração? Como assim? A atividade de mineração ela é muito grande, pessoal. Vocês vão ver que vocês têm várias disciplinas, né? Específicas da mineração. Então, ela se divide ali em vários eixos que caminham juntos, apesar de ter ali suas diferenças. Então, vocês vão ter disciplinas aí voltadas para esses eixos, né? Todas as áreas colaboram entre si para que a mineração aconteça, para que a mineradora sobreviva. Então, mais ou menos separado, bem resumido mesmo, é essa sequência aí. Primeiro a gente tem a geologia e a pesquisa mineral, aonde vai ter a prospecção, que é uma disciplina que vocês têm. Depois vem a lavra, que é essa disciplina que a gente vai ver, né? Depois vem o beneficiamento, depois os processamentos do minério. Geologia e pesquisa mineral, o que que é? É a fase de pesquisa mesmo, de achar algo que me interessa. Tá? E eu vou usar geologia e pesquisa mineral. A lavra, que é o que a gente vai estudar nessa disciplina. Tudo que tiver a ver com retirada e transporte do material que vai ser explorado de forma eficiente é lavra. Tá? Então a gente está no meio. A geologia já descobriu o que eu quero. A pesquisa mineral já descobriu o que eu quero. Agora eu vou retirar. Então a lavra é a retirada. Tudo que tiver a ver com retirada é lavra. Okay? Depois que a gente lavra, você manda para o beneficiamento. O que é o beneficiamento? O beneficiamento é quando eu separo o que eu quero do que eu não quero. Né? O Juliano fez uma pergunta, o Mosaic está beneficiando, Mosaic de Araxá, beneficiando o minério de patrocínio. Então, lá em patrocínio, gente, a gente vai só até aqui, só até na lavra. Lá é uma mineradora da Mosaic que só vai até a etapa da lavra, porque ela retira ali o minério, que a gente vai ver, retira o material e manda para cá, para Araxá. Em Araxá, eu tenho uma usina, uma sequência de equipamentos que eu vou utilizar para pegar esse material que veio lá de patrocínio e extrair o que eu quero, que no caso da Mosaic é o fosfato. Okay? O beneficiamento é uma sequência de operações para elevar teor, para elevar a quantidade do que eu quero. Se eu não me engano, vocês devem ter beneficiamento desse modo.
né? Deve ter agora. Aqui para frente vocês vão ter alguma aula. Não vai ser eu que vou dar essa disciplina, mas eu acho que vocês têm beneficiamento agora. Vocês vão entender o que é o beneficiamento. E depois do beneficiamento, dependendo do que eu estou trabalhando, eu vou ter etapas diferentes. Se eu estiver beneficiando um metal, ele vai para metalurgia, né? Aí já não é mais mineração. Esse azulzinho aqui já não é mais mineração. A mineração acaba no beneficiamento. Depois que você beneficia dali para frente, não é mineração mais. Está dentro da mineradora, mas não é mais mineração. No caso do fosfato, depois do beneficiamento, ele passa por uma planta química. Ele precisa misturar ali umas coisas, misturar o ácido e tal, para isolar o fósforo, que é o que eu quero. Já não é mais mineração. Com certeza o professor de beneficiamento de vocês vai passar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos voltar aqui para lá. Para entender a Lavra, eu preciso que vocês tenham em mente alguns conceitos. Tá? Vai ficar repetitivo? Eu tenho certeza que os outros professores vão passar também. É bom que vocês frisem. Primeiro, o que é mineral? A gente fala mineração, mineral, minério. O que é mineral? Pessoal, mineral é o material que vai formar as rochas. Ou seja, vai formar a crosta terrestre, onde a gente pisa. Ok? Para ser mineral, aquele material ele precisa ser sólido, homogêneo, ele tem que ser natural, ele vai ser inorgânico, com composição química definida em um arranjo ordenado. Ele tem que respeitar essas 5 regrinhas para ser mineral. Então, por exemplo, a água mineral, ela já não é mineral, porque ela não é sólida, tá? A água ela já não é mineral, ela é considerada um bem mineral. Ela não é um mineral, mas ela é um bem mineral. Por quê? Porque está na terra, porque ela atende o restante aqui, ó, dos nossos das nossas características. A água mineral, ela é de ocorrência natural, ela é inorgânica, ou seja, ela não foi feita por nenhum animal, não tem nada orgânico nela. Ela tem uma composição química definida, H2O. Qualquer água que você pegar é H2O. E um arranjo atômico ordenado. Os átomos do H, de H e o de oxigênio se ordenam ali de forma que forma água. Então, o mineral é isso, tem que se respeitar essas 5 regrinhas. Vocês têm também a disciplina de mineralogia, onde vocês vão aprofundar aí essa questão de mineral, rocha e tal. Só para a gente ter um norte aqui. Rocha. A rocha, pessoal, ela é um agregado de minerais. Ela pode ser um agregado de vários minerais diferentes, igual nessa imagem que eu tenho um granito. O granito ele é uma rocha que é a junção de minerais chamado quartzo, feldespato e mica, ok? Só como curiosidade. Ou ela pode ser um aglomerado de um tipo só de mineral. Essa aqui é uma rocha, o sílex. É uma rocha que só tem quartzo. Aí ela fica nessa textura aqui. As duas são rochas. Então, rocha é o grande. É um monte de mineral junto. O mineral é a parte unitária, né? É a parte única. Boa noite, Sidney. Continuando. Depósito mineral. O que é um depósito mineral? Um depósito mineral, pessoal, é um corpo geológico de grande porte que possui concentração de mineral. O que é isso? É uma massa grande de material que tem a concentração de algum mineral. Certo? Por exemplo, onde tiver muito quartzo, é um depósito de quartzo. Onde eu tiver muita argila, é um depósito de argila. Tá? Esse material, esse mineral, ele pode ter valor econômico ou não. Né? Por exemplo, o quartzo, ele não tem muito valor econômico. Então, um depósito de quartzo é um depósito que eu não vou explorar, que eu não vou ter lucro, certo? Mas não deixa de ser um depósito mineral. Também é chamado depósito aquele local que a gente não tem muita informação sobre formação, teor, essas coisas. Aqui é um depósito de evaporito, que é um tipo de mineral que
se forma com a evaporação das águas, certo? Não costuma ter valor econômico. Aqui já é um outro depósito, né? Esse aqui é um depósito de mármore, né? Apesar que tá escuro ali, mas é mármore, tá, pessoal? É um depósitozinho de mármore esse daqui. O mármore já é uma rocha que a gente ganha dinheiro com ela. Ela tem valor econômico. Jazida. Jazida já vai ser o nome daquele depósito que me é economicamente aproveitável. Então, a jazida é um depósito que eu já sei que vai me dar dinheiro, que eu consigo vender aquilo ali. Né? Igual essa aqui de mármore, ela é um depósito e é uma jazida também. Ela é um depósito porque é uma concentração de mármore em um local e é uma jazida porque eu sei que vai me dar retorno econômico. Ok? Tá tranquilo até aqui? Beleza, então vamos continuar. Aí chegou aqui uma definição nova. A jazida, ela tem minério e estéreo. Agora, o que que é minério e estéreo? Essa jazida tá linda, tá? Aqui ela pode conter estéreo. Por que que ela tá linda? Ela só tem mármore. Tá vendo aqui? É só eu cortar aqui, ó, e vender. Mas eu tenho uma quantidade de material aqui em cima que a partir do momento que eu for avançando aqui na retirada do mármore, ele vai me atrapalhar. A gente vai ver o que que é esse material daqui de cima. Antes, vamos falar o que que é mina. Depois eu volto aqui. Ó. Minério e estéreo. Na minha jazida, eu vou ter minério e eu posso conter estéreo. É chamado minério aquela associação de minerais ou rocha que tem elemento útil. Útil que a gente fala é que vai dar dinheiro, que é economicamente aproveitável. Por exemplo, o ouro, o ferro, o cobre, o diamante, o mármore, isso daí tudo é minério. Mas junto com o minério, eu vou ter estéreo. Né? O estéreo, o nome já fala, né? Uma pessoa estéreo, ela não pode ter filhos, ela não pode se multiplicar ali. Né? Então, a parte estéreo da minha jazida é aquela que não me dá dinheiro. Ela não é economicamente aproveitável. Né? Não é que ela é ruim, que eu vou jogar ela fora. Ela só não é economicamente viável de eu utilizar para vender. Eu posso usar ela para outras coisas. E a gente usa. Tá bom? Então, o estéreo é a parte da jazida que não tem substância aproveitável. A gente retira esse estéreo e guarda ele para depois usar ali na nossa barragem, para usar ali para fazer as vias de acesso, para aterrar alguns locais que eu preciso aterrar para poder construir, né? E esse estéreo é terra, gente. Um volume grande de terra. Antigamente, as mineradoras daqui de Araxá doavam o estéreo para o pessoal aterrar os terrenos, nivelar os terrenos. A pessoa só precisava ir lá buscar. Né? Ela doava, ela não cobrava nada, sabe? Ela também não dava o transporte, né? O pessoal ia lá buscar. Só que aí, com o aumento da tecnologia, com a expansão das mineradoras, e o pessoal é muito problemático, né? Elas pararam de doar esse estéreo e começou a armazenar para construir barragem. Construir barragem e também utilizar dentro da própria empresa. E aí o pessoal começou a falar que estava contaminado, que o pessoal ia pegar câncer. Vocês sabem como é que é o povo, né? Aí elas pararam de doar esse estéreo. Mas antigamente elas doavam para fazer aterro mesmo. Então o estéreo é aquilo que não tem o meu elemento de interesse. Nessa imagenzinha aqui, ó, é um esquema que dá para entender bem. Ó. O minério é essa parte azul. Esse aqui é o corpo geológico que tem algo que me interessa. Mas ao redor dele eu tenho um material que não me interessa. Uma terra aqui que não tem nada que eu possa vender. Tá? Então essa terrinha aqui é estéreo. Essa azulzinha aqui é minério. A minha mina, que é o que a gente vai falar agora, é essa estrutura que eu faço para chegar no minério, para retirar o minério e vender. Ok? Aqui, ó, é umas bancadinhas onde é a via de acesso. É uma forma de acessar o meu minério. Então, a mina é uma escavação que foi destinada
a obtenção dessas substâncias úteis. Por exemplo, minérios, combustível, água, tem mina de água. Quando fala mina de água, é água mineral, etc. Petróleo, é tudo mina. Uma parte importante aqui, gente. A jazida, ela pode deixar de ser jazida. Como assim? A partir do momento que ela perde o valor econômico, ela volta a ter um depósito mineral. Porque ela não tem valor econômico mais. Né? Foi o que aconteceu na de Araxá, na mina de Araxá. Ela está paralisada porque chegou num momento, ali, numa profundidade, que o minério já não está tão bom. Então ele já não está rentável, já não está economicamente viável eu retirar ele. Então por isso que paralisou. É como se a minha jazida tivesse voltado a ser um depósito. Então lá paralisou. Aí a de patrocínio que está no filé mignon, que a gente fala, que ela está pegando ali uma parte muito boa, está mandando para cá. Para poder explorar, para poder beneficiar aqui. Então a jazida ela pode deixar de ser jazida. Agora a mina não. Aqui fala uma jazida que está ou já esteve em lavra. A mina ela pode estar em operação ou não, que ela vai sempre ser mina. A gente tem minas abandonadas. Continua sendo mina, mesmo que não tenha extração. Ok? Agora com esses conceitozinhos a gente consegue trabalhar. Essa imagem aqui é interessante, de estéreo e minério. Né? Aqui na figurinha fica fácil de entender. Né? Agora vamos pro vamos ver mesmo. Uma imagem real. Essa imagem aqui é de Tapira, da mina de Tapira. Eu não sei de que ano que é, eu não achei as minhas fotos. Eu tinha umas fotos lá, mas as minhas fotos eram antigas, eu peguei outra. Aqui vocês podem ver que tem muito material aqui em cima, né? Uma parte de vegetal ali, a parte vegetal, e algumas camadas de material de cor diferente. Estão vendo aqui? Eu tenho uma camada mais vermelhinha aqui em cima. Eu tenho uma de um amarelo meio escuro aqui. Eu tenho uma um pouquinho mais clarinha. E eu tenho uma meio cinza. Essa imagem é muito boa que a gente consegue ver os contatos. O que são esses contatos? Ó, aqui a gente pode falar que tem um material diferente embaixo e em cima, certo? Pelas cores. Esse de baixo aqui, gente, é o nosso minério. Ele é o fosfato. Então aqui, o restante aqui, não é fosfato. Então, para a mosaic de Tapira, esse restante aqui não é utilizado. Só que lá tem uma peculiaridade com esse material aqui de cima. Eu vou marcar de outra cor. Esse materialzinho amarelo claro, mais ou menos aqui, ó, nessa altura aqui, tá vendo? Esse materialzinho aqui é titânio. O que que é esse titânio? Titânio, ele serve para fazer pigmento, ele serve para fazer metais, né? Titânio metálico. Só que, do jeito que ele está ali, não é rentável para você retirar ele e vender. Se eu fosse retirar só titânio ali, eu não ia conseguir pagar o custo da lavra, pagar o que eu gastar para poder chegar nesse titânio. Aí o que que a Mosaic faz? Ela armazena esse titânio. Então ela retira esse titânio e guarda ele, porque ela já está gastando para retirar, ela tem que retirar mesmo, porque uma hora ela vai rodar ele e vai usar. Certo? Esse titânio, por enquanto, não é nada. Ele só é um material reserva. Tá? Se eu retirasse ele e vendesse, ele seria um subproduto, ele não é minério. Porque o minério ele precisa ser economicamente viável para você retirar ele, então pagar tudo que você gastou para poder retirar ele e ainda te voltar um lucro. Aqui o titânio,
ele não está dando lucro para a Mosaic ainda, então ele é só um material interessante. Se a Mosaic estivesse vendendo o titânio, ele seria um subproduto, porque a lavra só dele não é viável. Mas com a lavra do fosfato, ela fica viável. Entendeu? Acontece também no CBMM. Lá na CBMM, o minério deles é o nióbio, né? É o pirocloro que tem nióbio. Mas lá tem muita barita. Então eles retiram a barita também e vendem a barita como subproduto. É lógico, é um volume bem menor, é um valor bem menor, mas ela está agregando valor para a CBMM. Aqui na Mosaic, esse titânio é armazenado, o que vai rodar um dia, vai utilizar ele, vai vender ele também como subproduto. Acima aqui do titânio, onde tem essa cor, um amarelo mais escuro, marcado de azulzinho, é o nosso estéreo. Esse aqui já não é muito bom para nada, né? Aí vocês podem me perguntar, professor, e esse mais avermelhado ali de cima, o que que ele é? Esse mais avermelhado aqui é solo. É o solo, aqui eu tenho matéria orgânica, por isso que ele fica mais escurinho. Então aqui eu vou ter um solo muito bom para plantar. Aí quando eu vou acessar o meu minério, o que que eu faço? A gente vai ver mais para frente que eu vou precisar recuperar a área depois. Então essa parte de cima eu guardo, porque ela é rica em matéria orgânica, ela é o solo. Então eu guardo isso daqui para depois, quando eu for recuperar a área, eu utilizar. O estéreo, eu faço um depósito de estéreo, ou posso usar ele para aterrar, ou posso usar na barragem. E o titânio lá da Mosaic é armazenado para rodar depois. Já fizeram testes, ele é bom para rodar, tá, gente? Dá para fazer, dá para beneficiar. Eles só não beneficiam ainda, porque para rodar ele, precisa parar a usina, parar de rodar o fosfato. Então, por isso que não roda ainda. Já fizeram testes com ele aí, né? Ele sai com uma recuperação boa, só que eu tenho que parar o processo do fosfato para rodar o titânio. Né? Por isso que não está rodando ainda. Mas mais para frente, né? Vão aumentar ali, né? Tem planos de aumentar a usina para rodar o titânio. Né? Aí vai ter uma parte que vai rodar o titânio, igual na CBMM. Na CBMM tem uma parte que roda barita e uma parte que roda níquel. A Mosaic já está com esses projetos aí. Deu para entender ali o estéreo minério, pessoal? Essa imagenzinha é boa para a gente enxergar. Tem umas que fica melhor ainda, pessoal. Tem umas que dá para ver direitinho. Essa daqui é boa, mas tem umas melhores. Bora lá, continuando. Etapas da vida de uma mina. Nossa, ficou tudo riscado. Deixa eu só apagar os. A gente falou de mina, falou de minério estéreo, agora vamos para a etapa da vida da mina. Né? A gente tem etapas de vida para essa mina. Né? A gente fala a mina tem uma vida útil ali de 200 anos. Esses 200 anos estão divididos em etapas. A primeira etapa é a prospecção. Vocês também têm uma disciplina de prospecção e pesquisa de depósito mineral. Essa prospecção é a fase de descoberta, tá? É a fase onde está ali mais com a geologia, onde eles vão estudar a região para ver se tem algo que interessa. Tá? Então vai descobrir as jazidas. Depois da prospecção, não muito depois, mas junto com ela, porque ela caminha juntinho ali com a prospecção, vem a avaliação, que é onde eu faço testes e estudos para ver se aquele depósito mineral ele vai ser viável para mim para ele se tornar uma jazida. Nessa área aí, também, nessa hora aí, também vai ter estudo sobre impacto ambiental, que vocês vão ver aí também na disciplina de licenciamento ambiental, que a parte ambiental ela trava uma mineradora. Tá? Antes de começar o processo de minerar, eu preciso fazer uma avaliação de todas as espécies que eu tenho naquele local, tanto animal quanto vegetal.
sabe? Contar mesmo, colocar tudo ali, para que eu possa ter a liberação para realizar a atividade de mineração naquele local. Porque se o meu impacto for muito grande, tiver um animalzinho ali que pode entrar em extinção, o governo não vai deixar eu abrir a minha mina naquele local. Então, é nessa parte da avaliação que a gente entra com essa documentação de licenciamento ambiental. Porque para eu começar uma atividade mineradora, eu preciso de licença, licença prévia, tá? Que é a licença para você começar a trabalhar. E ela só é liberada depois que você entrega a documentação da parte ambiental, que vocês vão ver na outra disciplina. Aí eu não vou adentrar muito, porque senão a gente não foca na lata. Então tem a prospecção e a avaliação, as duas trabalham junto até descobrir ali a minha jazida. Depois que eu já licenciei, eu já fiz tudo, já está tudo pronto para eu começar a minha atividade, eu entro no desenvolvimento, que já é a fase ali de preparação para a retirada do minério. Tudo que eu fizer para preparar o meu local para começar a lavra é desenvolvimento. A retirada do material ali orgânico, por exemplo, desse slide anterior, essa parte de cima aqui, ó, essa retirada aqui já é desenvolvimento. Eu estou retirando para acessar o meu minério. Então, o desenvolvimento é isso. Responsável pela preparação do local para começar a retirada do minério. Depois do desenvolvimento, ou junto com ele, vem a explotação. Eu não escrevi errado. É com T mesmo, tá, pessoal? A explotação é a lavra propriamente dita, e já é retirada mesmo do que me interessa. Logicamente que eu vou retirar estéreo e minério junto. Isso aí a gente vai ver que tem cálculos que a gente faz para poder planejar a mina, porque no começo ali eu só tenho despesa para acessar o meu minério. Eu só tiro estéreo, eu não vendo nada, eu só estou gastando, contratando pessoal, arrumando maquinário, furando buraco, fazendo pesquisa. Então, no início ali, eu só tenho gasto. A partir do momento que eu acesso o minério, eu começo a balancear. Como assim? Eu retiro um bloco de minério e vou retirar um de estéreo também, para que eu possa conseguir ir pagando as minhas contas que eu já tinha, né, e investindo na retirada dos outros, né, na próxima retirada de material. Então a gente vai tirando estéreo e minério, para poder chegar ali numa relação ótima, que a gente vai falar, relação estéreo-minério mais para frente, né, de retirada, para que eu consiga ir pagando as contas, né, para que eu consiga ir vendendo um pouco de material para receber, para poder pagar para retirar mais. Isso aí tudo é explotação. Depois que acaba todo o meu minério lá, ou não tem jeito mais de eu retirar minério, a gente entra na fase de recuperação de área degradada. A mineração é uma das únicas atividades econômicas que, para começar a atividade, precisa planejar o que vai fazer depois que fechar a mina. Então, a mineradora ela só consegue a tal da licença prévia se ela colocar no projeto dela o que ela vai fazer para recuperar aquela área. Ah, mas a mina tem 200 anos, eles planejaram que vai fazer daqui 200 anos? Planejou, planejou, porque senão eles não iam deixar ele abrir. Então, tem que recuperar a área. Essa recuperação, gente, logicamente, não vai deixar o ambiente do jeito que estava antes. Eu for lá e faço um buraco enorme, eu não vou voltar o material para lá, até porque eu já vendi o material. Mas eu vou ter que fazer alguma coisa para que eu deixe aquele local habitável para os animais. Então eu vou voltar com algumas espécies vegetais. Se eu tiver animalzinho guardado, que as mineradoras elas guardam uns animais que estão doentes e tal, né, para cuidar deles, eu solto eles lá na mina para que eu consiga fazer ali uma atividade que eu ajude o meio ambiente a ele voltar a ser o que é. Que aí o meio ambiente, né, os animais, a fauna e a flora, eles que vão voltar ali o mais próximo possível do que era antes. Mas eu tenho que dar condição para ele. Essa condição que eu tenho que dar é a minha recuperação diária.
A maioria das minas, pessoal, eles somente deixam ela estável, para que ela não caia. Né? A gente vai ver que a gente tem muito problema com água na mina. Eles deixam a água voltar e vira um tipo de um adubo. Vira uma água. Tem algumas minas que o pessoal faz um plano de recuperação diferente ali, que faz teatro, onde era a mina, faz um parque aquático para a população, né? Faz uma misturadora de material, faz alguma coisa para recuperar aquela área. Mas toda mineradora precisa recuperar a área depois que ela acaba a atividade. E antes de começar a atividade, ela tem que prever o que vai fazer para recuperar aquela área. Por isso que ela guarda as espécies vegetais e animais, para voltar para o local depois que ela não estiver trabalhando mais. Isso dá muito custo, muito gasto. Aí a gente até aproveitando a pergunta do Juliano ali, né? Mas por que a mina de Araxá não fechou? É por causa disso. Se ela fechar, ela tem que recuperar. E para recuperar, gasta demais. É muito dinheiro envolvido. Então ela paralisou. Ela não está nem operando e nem está desativada. Então ela está paralisada por 5 anos. Então, dentro desses 5 anos, se eles não resolverem o que vai fazer, né, se vai puxar subterrâneo, se vai começar, se vai fechar ela mesma e vai rodar só o material de tapira, o titânio de tapira e o fosfato de patrocínio, se ela não resolver o que ela vai fazer dentro desses 5 anos, ela precisa recuperar, porque aí ela vai ter que fechar mesmo. Aí ela vai gastar muito dinheiro com essa parte de recuperação de água. Ok? Continuando então. Mineração a céu aberto e mineração subterrânea. O que é isso? Né? Existe diferença da céu aberto e subterrâneo. E uma coisa muito importante para vocês pensarem aí, a gente vai ver as duas, tá? A gente vai começar na céu aberto, que é mais comum, depois a gente vai para subterrâneo. O que denomina a mina como céu aberto ou subterrâneo é o trabalhador, não é o minério, tá? Porque o minério ele vai estar sempre no subterrâneo. Não tem nenhum minério acima, não tem minério no céu. Né? Não tem minério a céu aberto. Então, o que vai falar se a mina é céu aberto ou subterrâneo é o trabalhador. Se o trabalhador passar a maior parte do tempo dele trabalhando em céu aberto, em superfície, é mina céu aberto. Se ele trabalhar a maior parte do tempo confinado, é subterrâneo. Bom? Na questão estrutural, a mina a céu aberto ela vai pegar minérios mais rasos, né, e vai fazer um buraco para chegar nele. Ela produz, ela tem uma produção mais rentável, mais barata, porque a parte de segurança dela é mais fácil de fazer a céu aberto. Eles fazem aquela mina em forma de bancadinha, que a gente viu, parece uma escadinha, porque aquela estrutura ali ela consegue se manter sem precisar de colocar escoras, de cimentar, de colocar alguma coisa travando, que é o que deixa ela mais barata. Já a subterrânea, apesar de eu acessar diretamente o meu minério e não retirar muito estéreo, eu tenho questão de segurança. Eu tenho que escorar, eu tenho que colocar ali cimento, concreto nas galerias para que ela não caia, né? Para que ela não prenda os trabalhadores lá e que não tenha também sobrevivência do solo. Visualmente, a céu aberto gera mais impacto. E também superficialmente, a céu aberto causa mais impacto ambiental, paisagístico. A subterrânea vai causar menos impacto ambiental. Mas se der alguma coisa errada na subterrânea, vai dar muito mais problema do que na céu aberto. Uma maioria das minas que a gente tem é céu aberto, por questão de segurança, por questão de custo. A escolha se vai ser céu aberto ou subterrânea vai depender ali da geologia da região, se é economicamente viável ou não, se ele é sustentável ou não, e também a questão ali de
de local. Se eu consigo fazer a céu aberto ali, né, pessoal? Então aí a escolha vai ser calculada, tudo calculado. Mais para frente a gente vai ver o cálculo que faz, né, para decidir se vai ser céu aberto ou subterrâneo. Tem muita mina que o pessoal abre, roda a céu aberto bastante tempo, e quando eu tenho um corpo de minério muito grande, ela vai rodar a céu aberto até onde der, com segurança, depois ela faz acesso subterrâneo. Entra subterrâneo para poder continuar tirando minério, porque vai ficando tão profundo, você tem que abrir tanto a mina para a lateral que ela fica inviável. Aí ela para ali naquele pit, que a gente fala pit, que é cavo, para naquele momento e começa a acessar por baixo. Começa a acessar subterrâneo. Tem muita mina que já fez isso. A CBMM vai chegar uma hora que vai ter que fazer isso. Porque o minério dela é muito grande e muito profundo. Né? Ele é tipo um canudo. Ele desce, tipo um canudão. Então ela está retirando ali em cima, ainda. Aí vai chegar uma hora que ela vai ter que ir por baixo, porque senão ela vai ter que abrir a mina, que ela vai engolir o barreiro, vai engolir Araxá, para poder chegar na profundidade que ela tem ali. Uma hora ela vai ter que mudar para subterrâneo. Né? Vai demorar um tempo, mas uma hora ela vai ter que mudar. A questão da mosaic que eles estão estudando, tem minério ainda, só que ele está profundo. Tem alguns locais que não dá para retirar a céu aberto. Então, estão estudando também essa possibilidade de fazer subterrâneo. Só que o fosfato é muito barato em comparação a outros minerais. Se você for comparar o nióbio com o fosfato, uma carreta de nióbio dá 30 carretas de fosfato. Dá mais de 30. Então, assim, tem que ver questão econômica. E dá para tirar? Dá. Tem segurança? Tem, porque o fosfato, o minério de fosfato que a gente tem aqui, ele é muito resistente, usa até explosivo para poder roubar ele. Só que tem que ver custo. Outra questão também, né, do minério que a gente tem em Araxá. Precisa de explosivo. Explosivo é caro, aumenta o custo de lavra. A gente vai falar também de explosivo nessa disciplina. Ok? Tranquilo até aqui? Beleza. Continuando, então. É muita coisa para falar. Por que minerar a céu aberto? Algumas vantagens aí, né? A gente tem uma maior produtividade em relação à mineração subterrânea, porque eu consigo retirar todo o material. Se a gente pegar aquela imagem que a gente viu, a gente consegue retirar todo o material. Na subterrânea, eu tenho que deixar pilares, eu tenho que deixar câmaras locais ali de minério que eu não vou retirar para sustentar a mina. Então, eu acabo deixando minério, certo? Além da questão ali de transporte, né? O transporte na céu aberto é mais eficiente e a questão de segurança. Apesar da maior produtividade ser ali na céu aberto, né? Como eu falei para vocês, algumas vão mudar ali para subterrâneo em certos momentos da vida da mina. A gente vai falar sobre a relação estéreo-minério, que é um fator decisivo na hora de escolher o método, se vai ser subterrâneo ou se vai ser céu aberto. O que é essa relação estéreo-minério? É a quantidade de estéreo que eu tenho que tirar para tirar uma quantidade de minério. Quantas toneladas de estéreo eu preciso tirar para acessar uma tonelada de minério? Tem mina que dá 3 para 1, 10 para 1, 100 para 1. O que significa isso? 3 para 1, eu preciso tirar 3 toneladas de estéreo para tirar uma de minério. 10 para 1, preciso tirar 10 toneladas de estéreo para tirar uma de minério. 100 para 1, eu tiro 100 toneladas de estéreo para uma de minério. Então, isso daí que eu uso para calcular se a subterrânea é melhor. Se essa relação estéreo-minério for muito alta, eu vou para o subterrâneo. Eu já não retiro tanto estéreo. Mesmo deixando minério para trás, ela vai ser mais rentável do que se eu tirar todo o estéreo de cima para acessar o meu minério. Ok? Principais minerais extraídos, aqui só para vocês terem uma base aí, né? Carvão, mineral industrial, rocha ornamental, cobre,
agregados e aluviões. Eu vou passar que a gente vai ver isso daí em outras disciplinas. Senão a gente não chega na parte importante. Propriedade das rochas. A propriedade da rocha, ela influencia no método de lavra e também na seleção dos equipamentos que eu vou utilizar. Como assim? Né, os exemplos da região. Mosaico de Araxá, fosfato. É um tipo de minério que é muito duro, eu preciso usar explosivo. CBMM, minério de Araxá, para retirar nióbio. Lá, assim, eles têm um filé lá, que é o material que já está decomposto, então ele não precisa de explosivo. Conseguem retirar ele só com equipamento, só com a escavadeira. Certo? Então, o método de lavra está aí, pela propriedade da rocha. Equipamento, a mesma coisa. Né? Lá eles usam a escavadeira para retirar. Na Mosaic, eles usam explosivo para desmontar e usam escavadeira para fazer o carregamento, que a gente vai ver. Então, a propriedade da rocha é muito importante. E para que ela serve também. Tá? Vamos falar de algumas propriedades. Dureza. O que é a dureza da rocha? Resistência ao risco e a penetração. Essa dureza vai determinar o tipo de perfuração que eu vou fazer para explodir, para detonar esse minério. Peso específico é a densidade da rocha. O que ele afeta? Carregamento. Isso, o Sidney está falando aqui para a gente, ó, a CBMM tem um material mais friável, então ele não precisa de explosivo. Friável é mais fácil de desmontar, é mais fácil de quebrar. Entra ali na dureza, a dureza dela é menor. Ok? Voltando aqui no peso específico, né, afeta o transporte. Por que afeta o transporte? Vamos lá, se eu tenho um minério que é mais leve, eu consigo encher o caminhão até passar da capacidade dele em volume, que o caminhão vai rodar bem. É um exemplo aí, a gente tem do estéreo, da Mosaic, da CBMM. Teve uma época aí que a Mosaic estava rodando com caminhão fora de estrada para o estéreo. Caminhão fora de estrada é aquele caminhão grandão, que vocês já devem ter visto. Depois eu vou trazer umas imagens para vocês. Que pega 200 toneladas. Então, assim, se eu tenho um minério que tem uma densidade menor, eu consigo encher esse caminhão até passar da caçamba dele e ele de boa. Agora, se eu tenho um material que ele é mais denso, ou seja, ele tem um peso específico maior, eu não vou poder encher esse caminhão. A gente tem exemplo aqui na nossa região também. A gente tem muita magnetita. Magnetita é um mineral de ferro que é magnético, ele é um ímãzinho natural e ele é muito denso. Então, um caminhão, quando eu vou transportar a magnetita, eu não posso encher ele. Porque em volume, a magnetita é bem menor do que o estéreo que a gente tem aqui. Então, quando vai num local que tem muita magnetita, o caminhão vai ali, ó, mais ou menos metade dele. Isso assim, ele já vai quase arriando as rodinhas, que é muito pesado. Aí é a questão do transporte. A magnetita, ela dá muito trabalho no transporte, porque eu tenho que transportar aos poucos, porque o meu caminhão não dá conta de carregar muito. Porque ela fica muito pesada e ultrapassa a capacidade em peso do meu caminhão. A gente vai falar disso, volume e peso. Volume é área, é, né, quantidade em olhando assim, né, em volume em pegar. Peso já é a massa mesmo. Então, se o material é muito denso, um pequeno volume vai dar um peso muito grande, que é o caso da magnetita. Metade do caminhão com magnetita dá o mesmo peso de um caminhão com estéreo passando da caçamba, porque o estéreo tem um peso específico menor. Então ele vai pegar grandes volumes com uma massa pequena. Então a gente precisa verificar essa questão do peso específico. Às vezes isso daqui inviabiliza a minha lavra, porque eu vou gastar tanto com transporte que eu não vou ter lucro. Isso, né? A Jaque está falando aqui. Por isso, algumas carretas bitrem para carregar e aproveitar a viagem. Usa caminhão com capacidade maior, né? Para poder carregar mais material. Mas ele não vai cheião porque o material é muito pesado. Você não estraga ele também. Ok?
Fragilidade da rocha, tendência a quebrar sobre impacto. Algumas você vai precisar de mais explosivo, de uma carga maior do que outras, porque ela é mais frágil, é mais fácil de quebrar. Resistência, capacidade de suportar esforços sem romper. Essa resistência aqui a gente olha muito para deixar o talude estável, a gente vai ter disciplina de estabilidade de taludes, essa eu acho que é comigo, a gente vai falar muito dessa questão da resistência. Que ali não vai ter a ver muito com o explosivo, ali é resistência para ela ficar no lugar, para ela não cair, principalmente na mina subterrânea. Porosidade, na rocha eu tenho espaços vazios. Esses espaços vazios são chamados poros. Quanto mais porosa a rocha, né, mais ela vai ter influência da presença de água. A água vai entrar, né? E essa água aumenta o peso dela e diminui a resistência. A gente vai falar lá na disciplina de estabilidade. E umidade, quantidade de água. Quantidade de água vai afetar a perfuração e o desmonte. Porque a água ali vai atrapalhar eu perfurar. E ela vai aumentar o peso da rocha. E um monte de coisa. Né? A água ela atrapalha muita gente na mineração. Porque a gente tem a água subterrânea e ela vai estar ali o tempo inteiro. Então tem mineradora que tem que bombear a água subterrânea para que a mina não inunde. E se a mina inundar, ela vai perder estabilidade. Ela pode cair. Certo? Continuando. A gente viu um pouquinho das propriedades, agora a gente vai ver o ciclo de operações unitárias da lava. O que são essas operações unitárias? É o ciclo básico que eu tenho na lavra para trabalhar. Começa ali com o decapeamento, que é a retirada daquela cobertura ali do solo e dos vegetais, da vegetação, tá? Retirada também de um pouco de estéreo, esse é o decapeamento. Depois vem a perfuração, né? A perfuração eu vou fazer furos para colocar explosivo. Ah, mas a minha mina não trabalha com explosivos, então eu não tenho essa etapa de perfuração para explosivos. Não é que eu não vou usar perfuratriz, a gente vai falar das perfuratrizes, mas eu não vou ter que fazer furo para detonar. Desmonte, fragmentação da rocha. Ali está com explosivos, mas também pode ser sem explosivos. No caso da CBMM, que é friável, lá tem desmonte. Só que o desmonte é feito por equipamento, não é por explosivo. Na Mosaic, tanto Araxá quanto Tapira, o desmonte é feito por explosivos, porque o minério é muito duro. Carregamento. Carregamento é a etapa de pegar esse material que foi desmontado e colocar na unidade de transporte. Então tem um equipamento que vai lá e pega aquele material e coloca no caminhão, que é o equipamento de transporte. Carregamento é só isso. Tá? A gente vai ver também que na detonação o pessoal chama de carregamento o ato de colocar o explosivo. Mas aqui o carregamento para lavra é a coleta do material desmontado para ser colocado numa unidade de transporte. E o transporte, que é a movimentação. Se for estéreo, eu vou movimentar o estéreo lá para o depósito estéreo. Se for minério, eu vou movimentar ele até o britador, até o início ali do meu beneficiamento. Todas essas operações elas acontecem simultaneamente, exceto a detonação. Quando eu tenho detonação, eu tenho horários específicos para fazer essa detonação. Dependendo da mina, tem dias específicos. Porque eu tenho que tirar todo mundo da mina para detonar, para que essas pessoas não corram risco. Quando tinha em Araxá, era às 11 horas da manhã todos os dias. Tapira, eu não sei falar para vocês como é que tá. Mas antigamente era assim também, era mais horário de almoço. Então o pessoal ia para o almoço na hora que fazia a detonação, para evitar o fluxo de pessoas ali dentro da mina no momento da detonação. Okay? Tem empresa que faz detonação dia sim, dia não. Aí depende da empresa. Né? As duas mosaicas aqui faziam todos os dias, nesse horário de 11 horas da manhã. Mas teve uma época que a Tapira estava tirando mais material, eles estavam fazendo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Eu não sei como é que está no momento. Depois eu vou perguntar o pessoal de lá para trazer essa informação para vocês. Tem alguém que trabalha lá? Pô, Alisson, estava sendo às 12 horas, quando eu estava lá,
Tanto no Araxá quanto no Tapira era o meio-dia. Agora, quando tinha mais carga, né, mais material para retirar, parava a mina a qualquer momento para poder fazer a detonação, entendeu? Entendi, entendi. É porque eu muito. Mosaic Cajati é 12h30, o Luiz está falando aqui. Então tem um horário específico, né, pessoal? Que aí o pessoal já sabe que vai ter detonação ali. É mais ou menos nesse horário. Da, da Mosaic de Tapira, estava vindo uma empresa, costuma ser terceiro que faz essa detonação. Aí eles estavam fazendo também 5 horas da tarde. Foi a última informação que eu tive, foi até um aluno meu que trabalhava lá. Então agora está sendo meio-dia. Obrigado aí, pessoal, pela informação. Aí toca a sirene para ninguém ficar na mina, o pessoal saber que vai ter detonação, para não assustar com o barulho, não achar que é terremoto, igual teve terremoto essa semana. Aí tem todo um preparo ali. Depois a gente vai falar de explosivos também nessa disciplina, mas é mais lá pro final. Na Samarco, quando eu trabalhei lá, era sempre às 15 horas. E 15 mesmo, horas? era às 15 horas, e mesmo se a gente estivesse circulando na mina, né, era até uma empresa terceira, não me recordo o nome. Eu acho que era Dinex, isso, Dinex. Aí fechava os pontos onde que a gente estava transitando, né, e fazia detonação. Aí depois de uns 30 minutos mais ou menos, que aí que liberava a mina para a gente estar saindo. Era bem complexo, tinha vezes que a gente ficava até atrasado para ir embora. Porque fechava tudo, né? Isso. Já tá terminando. Aí vai de acordo com o local, tá, pessoal? Aí é o planejamento ali, né, de como é que vai fazer. Tem época que tem que detonar mais, tem época que detona menos. Eles vão mudando ali, a gente vai ver. Planejamento a curto prazo. Eles vão mudando ali esse planejamento. Na Tapira tem dia que teve uma vez, acho que foi um ano atrasado, eles fez o carregamento de explosivo num dia para detonar no outro, de tanta explosão que teve, por conta, acho que foi a maior detonação que já teve na Tapira. Nossa, então foi material demais que eles tiraram. Foi muita coisa. Nossa, foi assim, você ficar no refeitório, você vê como é que é a detonação, o trem é meio atrapalhado. O pessoal que trabalha aí com detonação tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom ali, que é bem perigoso. E é tudo calculadinho. É perigoso que eu falo assim, né? Se a pessoa não fizer as questões de segurança, os cálculos direitinho, né? É perigoso. Mas dentro da mineradora, lógico, né? Vai ser feito tudo certinho, tudo planejado, né, para que tenha o mínimo de risco possível. Somente as mineradoras maiores. Então, o decapeamento, só para a gente ver o que é o decapeamento, é a primeira operação unitária, é a operação inicial da lavra ali, onde eu retiro o material, né, a camada de estéreo, solo, tudo que não tem valor comercial ali, para acessar o minério, que é o material que vai ser extraído. O objetivo do decapeamento é expor o minério para a extração. Os equipamentos que a gente utiliza é trator de esteira, escavadeira hidráulica, caminhões, entre outros. E o material que é removido, como eu falei para vocês, ele é depositado para poder ser utilizado depois, posteriormente. Se ele não for utilizado, ele vai ficar lá no depósito de estéreo, né, que a gente chama de depósito de estéreo. Indo para o barreiro aqui de Araxá, você vê ali uma estrutura que parece uma pirâmide subindo. Aquilo ali é um depósito de estéreo. Ele tem as bancadinhas, né? E a gente consegue ver de longe, eles já estão revegetando ele já é todo verdinho. É um depósito de estéreo. O estéreo sempre é para cima. O depósito de estéreo, a mina vai ser para baixo. Tá? Que o pessoal às vezes fala a mina da Mosaic. Não é a mina, é o depósito de estéreo da Mosaic, que fica ali atrás do grande hotel do barril. A gente consegue ver de longe esse depósito de estéreo, porque é muito estéreo. A mina da Tapira é uma das maiores da América Latina, se eu não me engano, é a maior, né? Que ela é muito grande, a mina da Tapira. Então lá também tem muito depósito de estéreo. A de Araxá também é grande, junto o estéreo da CBMM com o estéreo da Mosaic, aí dá um volume muito grande ali de estéreo. A gente consegue ver de longe os depósitos.
Perfuração. Sobre a perfuração. É a operação que a gente faz, pessoal, para carregar a rocha com explosivo. Você faz um furo para colocar o explosivo dentro, para ele detonar aquele bloco de minério. A gente vai falar um pouquinho sobre os equipamentos, os tipos de perfuratriz. A gente viu um pouco dessa parte de perfuratriz, de sondagem, na disciplina de prospecção de depósitos minerais, mas a gente vai rever aqui essa parte de perfuração na lavra. Porque lá na prospecção a gente focou mais na perfuração para estudo do local, estudo da rocha, para fazer a amostragem, furo testemunho. Aqui a nossa perfuração vai focar na questão de explosivos. Vai ter sondagem também, porque a lavra, a mineradora não para, enquanto ela está retirando minério de um local, ela está estudando o outro, está fazendo sondagem no outro para ver o que eu tenho de interessante, né, para poder fazer o planejamento de lavra. Mas aqui a gente vai focar mais na perfuração para detonação. Tipo de perfuração, a gente tem a percussiva, a rotativa, e aqui na apostila de vocês trouxeram para a gente a térmica, que é aquela de alta velocidade. Percussiva, né, vai ser uma perfuração que vai ser por golpes, vai batendo. Então a perfuratriz ela bate e dá uma rodada, depois bate de novo e dá outra rodada para poder fazer o desmonte do material. A rotativa ela só roda, a broca dela ela vai só rodando para poder furar o material. E a térmica a gente utiliza ela que é uma perfuração a gás, que ela vai quebrar a rocha por trincamento térmico. Ela é usada em rochas específicas, tá? Não é qualquer rocha que utiliza ela, porque a rocha precisa ter ali uma certa condutividade térmica para poder fazer esse tipo de perfuração. A gente vai falar depois de lavra em blocos, aonde a gente usa a espuma argila expansiva. Aí vocês vão entender melhor essa perfuração térmica. Certo? A percursiva, né, a energia gerada pela pressão de ar que transmite o impacto para a broca, né? A broca ela vai ter aquela rotação, ela não vai ser somente de percussão, não vai ser somente martelada. Elas são muito utilizadas ali, a frequência dela pode chegar a 2.000 ciclos por minuto. Velocidade típica aí para trabalhar no granito de 9 a 18 metros por hora. A gente mede essa produtividade da perfuratriz por metros perfurados por hora. O granito de 21 a 45. Granito não, perdão, calcário. Ali vocês já veem a diferença. O granito, gente, é uma rocha mais dura, uma rocha mais difícil de desmontar, mais resistente. Então ela vai dar mais resistência no momento da perfuração. Por isso que a velocidade para o granito está menor, okay? Porque ele é mais resistente do que o calcário. O calcário ele já é mais fácil de quebrar. Ele é mais friável do que o granito. Profundidade até 30 metros. O diâmetro da minha perfuração para detonação, 2,5 polegadas a 6 polegadas. Esse diâmetro vai ser de acordo com a carga de explosivos que eu vou utilizar. A quantidade de explosivo que eu vou colocar naquele furo. Isso daí é calculado. A gente calcula o diâmetro do furo pelo comprimento para ver o volume para estimar a carga que eu vou colocar ali dentro. Tipos de broca. A gente tem broca em cruz, que ela vai ter partilhas ali de tungstênio, que é resistente para poder conseguir quebrar a rocha. Broco tipo cinzel, que tem uma partilha de carbureto de tungstênio, e tem a broca bunker, que são cilindros de carbureto de tungstênio. Carbureto de tungstênio é um material muito resistente que vai ser colocado nessa broca para ajudar no momento da perfuração. Que a gente já falou.
A perfuração rotativa é um método universal. Ela é bem versátil. Agora falando da rotativa. Percussiva acabou, vamos para a rotativa. Ela é um método muito versátil. É utilizada a rotativa não somente para perfuração para detonação, também é feita para amostragem, né, onde faz essa perfuração para recuperar o material que está sendo retirado, perfurado ali, para fazer teste ou para guardar como furo testemunho, tá? E a gente utiliza brocas especiais, porque ali eu não vou ter golpes como a percussiva, eu vou ter somente rotação. Ela vai rodando e vai aprofundando na rocha. Então eu preciso de brocas mais resistentes. Nesse tipo de perfuratriz, a gente utiliza até mesmo brocas diamantadas, com diamante industrial, para aumentar a resistência ali no momento de corte dessa rocha. Ali fala também da questão das rochas mais duras. Qual que seria ali a nossa eficiência, né? A nossa quantidade de perfuração que a gente consegue de acordo com o tipo de rocha. Em rocha mais leve, mais branda, mais fácil de quebrar, a gente consegue uma velocidade de 30 a 90 metros por hora, limitado ali à retirada dos detritos. Em rocha média, já cai essa velocidade para 9 a 24 metros por hora, que ainda é uma velocidade boa. Agora, a rocha mais dura vai cair mais ainda. Ó. Eu consigo ali 30% de eficiência. Só 30%. Então, a maioria da minha energia que eu utilizo é para quebrar a rocha, para acessar a rocha, não para perfurar em si. Né? Ali está, por exemplo, o granito, taconito, né? Materiais ali que contêm ferro, que vai deixar ali as rochas mais duras, mais resistentes, mais difíceis de quebrar. A perfuratriz, o pessoal costuma alugar, né? Vem uma empresa de fora, faz a perfuração, ela cobra em metros. Então, dependendo ali do material, ela pode cobrar por hora também. Né? Porque se ela for cobrar o granito em comparação a uma rocha leve ali, um calcário, ela vai perder dinheiro no granito, porque o granito é muito duro. Então ela pode mudar ali a sua cobrança de acordo com a resistência do material, ou cobrar em horas. Vai trabalhar em horas trabalhadas. A maioria é em metros, mas aí eles mudam o preço de acordo com a rocha, porque não é igual. Ele vai depender ali da dureza da rocha que vai estar trabalhando. A seleção das perfuratrizes, né? A gente chegou nessa parte aí, vai ser feita através de algumas variáveis que a gente observa no momento de escolher qual que é a melhor para se utilizar. Tipo de rocha, a dureza dela, forma do terreno, porque a perfuratriz é um equipamento grande, ela não foi feita para andar demais, ela anda pouco, né? E ela tem que ter estabilidade para poder perfurar. Então, o meu terreno tem que ser estável. Custo do equipamento, que ele é um equipamento caro, de manutenção cara. Então, por isso tem muita empresa que está alugando, para ela não ter gasto com manutenção. O operador de perfuratriz, ele é uma mão de obra cara, né? Porque tem que ter um conhecimento maior ali. Então, tem muita empresa que está contratando, né, outras empresas para fazer essa perfuração. Tamanho do furo, o diâmetro que eu vou usar, que eu preciso desse furo e a profundidade, né, para escolher a perfuratriz. Por exemplo, para retirada de petróleo, eu preciso de profundidades altíssimas. Então, não é qualquer perfuratriz que eu vou utilizar. Além de profundidades altíssimas, para o petróleo, a gente faz poços através das perfuratrizes. Então, vão ser diâmetros bem grandes de perfuração. Então, a perfuratriz para petróleo, ela é diferente do que é que a gente utiliza ali na mineração para detonação. Volume de produção, quanto que eu preciso perfurar por dia, e os equipamentos relacionados, né? Compatibilidade, por exemplo, com o britador, com o equipamento que vai carregar. Tem que ver se é compatível o meu método de perfuração com os outros métodos que eu vou trabalhar. Custo de perfuração
varia de acordo com a dureza da rocha. Né? A apostila de vocês traz ali, né? Um valor de mais ou menos 30, só que ele não colocou unidade, né? 30 centavos de alguma unidade por metro, até 6 reais ou dólares por metro. Deve ser dólar, né? Tem que olhar esses valores lá na apostila. Por exemplo, aí, em materiais mais duros. Então, vai ser de acordo com o material que está perfurando, que ele vai ser cobrado. Por que que eu tenho que calcular bem esse custo? Porque eu tenho muito desgaste nas brocas e nas hastes. Então, eu vou ter uma manutenção cara. Eu consumo muita energia. Manutenção do equipamento é um divisor de águas aí para você ter ou não uma perfuratriz, para você alugar ou não uma perfuratriz, a produtividade e a mão de obra especializada. Como eu já falei, acabei adiantando um slide aí para vocês. Carregamento. Acho que dá tempo de falar do carregamento. O carregamento, pessoal, é a movimentação do material que já foi desmontado. Eu desmontei lá por explosivo, o material fica lá. Depois de meia hora que fez a detonação, como os meninos contaram para a gente aí, eu começo o carregamento. Aí eu vou levar os meus equipamentos para fazer o carregamento. Aqui a gente tem uma retroescavadeira, que é esse daqui, fazendo o carregamento em um caminhão fora de estrada, off-road, que a gente chama. Né? Que é aquele caminhãozão que pega 150 toneladas, 200 toneladas. Quem faz o carregamento é a escavadeira. É um equipamento que faz carregamento. Que é o ato de pegar o material que está desmontado, que está aqui do ladinho dela, aqui, ó, e colocar no caminhão. Isso aqui é o carregamento. É esse ato de retirar o material que foi desmontado e colocar na unidade de transporte. Ah, não, professor, mas é tão básico isso daí. Mas isso daqui, gente, tem que ser tudo calculado na pontinha do lápis. E é um cálculo grande para fazer. Porque a hora da minha escavadeira é mais cara do que a hora do meu caminhão. Porque é um equipamento mais caro, de manutenção mais caro e de mão de obra especializada. Enquanto o caminhão já vai ser mais barata a manutenção e a mão de obra já não precisa ser tão especializada igual a mão de obra para reta escavadeira. Então a gente tem uma regrinha na hora de dimensionamento de frota. Depois eu vou trazer isso para vocês também, se der tempo. Isso, curso de GMT. Já que falou aqui com a gente. Então tem uma regrinha. A escavadeira não pode esperar caminhão. Como assim? Ela tem que trabalhar o tempo inteiro, porque ela é cara. A hora de trabalho do operador é cara. Então a escavadeira não pode esperar caminhão. O caminhão pode esperar a escavadeira. Então vai ter fila de caminhão esperando a escavadeira, mas a escavadeira não para. O coitado do operador fica até tonto lá dentro. Tanto de girar para lá e para cá. Porque ele não para um minuto, ele para só para ir no banheiro. Porque é mais caro. A escavadeira é mais cara. A Jaque falou aí pra gente, eu pedi a mensagem da DMT. O que é DMT? Distância média de transporte. Igual eu falei para vocês, vai ser feito o cálculo. Então eu calculo o tempo que o caminhão vai demorar para levar o material até onde ele tem que levar e voltar. Isso daí é o tempo de ciclo do caminhão. O DMT é a distância média de transporte. Porque essa distância ali que ele faz, esse percurso, vai impactar no tempo de ciclo dele. Quanto maior o tempo do ciclo do caminhão, quanto maior a distância que ele tem que percorrer, mais caminhões eu vou gastar para a minha escavadeira não ficar parada. Então, isso daí é uma das variáveis que a gente precisa trabalhar para poder fazer o dimensionamento de frota. Hoje eu estou levando o material, pegando o material aqui e levando no local mais perto. Então eu posso colocar uma frota menor de caminhões. Nesse momento eu aproveito. Coloco 3 caminhões para rodar e jogo 4 ali na manutenção. Amanhã ele já vai ter que levar para outro lugar, um local mais longe. Então amanhã eu tenho que colocar mais caminhões rodando. Porque como o tempo de ciclo dele é maior, ele vai demorar mais para levar e voltar, eu preciso de mais caminhão para minha escavadeira não parar.
certo? A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. E eu quero mostrar um videozinho para vocês, só um minuto, da nossa escavadeirinha. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar ele. Tá aparecendo o vídeo? Ele não tem áudio, não, gente. É só uma escavadeira fazendo o trabalhinho dela. Para mim, sumiu tudo. Aqui, pessoal, ela está fazendo desmonte também, tá? Ela pode fazer desmonte e transporte e carregamento. O que que ela está desmontando? O material está aqui, ó, ela está puxando o material. Ali é uma escavadeira em operação. Nesse momento, ela está fazendo desmonte, né? Igual faz lá na CBMM. Lá na CBMM é assim. Desmonta só com escavadeira, porque o minério lá é friável. Tô vendo que essa rocha é fácil dela desmontar, dela tirar? Então, a escavadeira, ela é um equipamento que pode fazer desmonte e carregamento. Desmontar é desagregar a rocha, carregamento é pegar esse material que está desagregado e colocar na unidade de transporte, que é o caminhão. Eu tinha separado um vídeo aqui dela carregando também, só que eu acabei fechando, né? Então aqui é a escavadeira fazendo o desmonte. Isso daí, pessoal, depende do tamanho da escavadeira. Tem vários tipos que a gente vai falar nas próximas aulas, que hoje não vai dar tempo. A concha dela ali também tem capacidade diferente, tem tamanhos diferentes. Os dentinhos da concha também podem ser trocados, né? Já existe aí uma escavadeira que a concha dela tem um britador na concha. Esse britador já quebra o material para já deixar ele mais frio, mais menorzinho ali para ser utilizado em outros locais. Então a tecnologia está cada dia melhor, tá? Cada dia facilitando mais o nosso trabalho. Eu vou ter que encerrar por aqui, pessoal, porque já está dando o nosso horário, né? Não dá para começar outro assunto. Aí a gente para na aula de hoje nessa parte de carregamento. Tá? Na próxima aula eu pego daqui, continuo daqui com vocês até aonde der. Vocês têm alguma dúvida até o momento? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado. Boa noite para vocês. Até a próxima aula e eu vou mandar o slide para a tutora colocar lá no portal de vocês, do ProES. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite, pessoal.